Batman, Batman, Batman. Nos anos 60, o tema de abertura do Batman anunciava um personagem meio pastelão. Depois vieram os filmes do Tim Burton, Batman e Batman o Retorno, seguido pelos criticados Batman Eternamente e Batman e Robin, talvez o pior de todos. Nos anos 2000, Batman foi levado a sério na trilogia dirigida por Christopher Nolan, Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E agora o personagem retorna em The Batman, o ponto de partida para o caldo do cardápio do 33º episódio da Mosca, um podcast de política nacional, internacional e sociedade. E se você curte a Mosca, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. Se tiver dúvidas e sugestões, você já sabe, escreva para moscapodcast@gmail.com. Mas antes de começarmos, vale dizer que parte do conteúdo desse episódio foi baseado em um livro chamado Politics in Gotham, que reúne ensaios de alguns pensadores sobre o Homem-Morcego, especialmente sobre a trilogia do Nolan, sobre a qual a gente não vai falar hoje por aqui. Ficará para uma próxima vez, certo? Então, dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. A cena inicial de The Batman é uma das aberturas de filme mais incríveis dos últimos tempos. Coloca o espectador para dentro do filme e faz ele ficar imaginando o que vai vir depois. Embalada por uma excelente trilha sonora, com cenas escuras contrastando com amarelo, laranja e vermelho, que aliás marcam o filme todo, a sequência inicial traz a voz de Bruce Wayne narrando uma espécie de diário do que aconteceu em um dia 31 de outubro, Dia das Bruxas. O prelúdio de um filme noir que tem aquelas características clássicas de todos os filmes do Homem-Morcego. A máfia, os vilões lunáticos, cenas de luta, o Batmóvel e, claro, Gotham, a cidade que é sempre um personagem nos filmes. Para todo mundo, talvez, a cena se encerre ali, apenas como uma contextualização da história, do personagem e do que virá a seguir. Mas podemos ir mais longe. E aqui, antes de seguirmos, é importante dizer duas coisas. A primeira é que não haverá nenhum spoiler que estragará a sua experiência, não se preocupe. A segunda é que se você não viu o filme ainda, eu recomendo você ver. O filme é muito bom e acho que mesmo quem não gosta de filmes do gênero vai gostar desse aqui. Mas nosso negócio aqui, nesse podcast, não é ficar tratando de críticas de cinema, certo? É preciso mergulhar. Então, retomando. Na cena de abertura, Bruce Wayne diz o seguinte: "Nós temos um sinal agora, para quando precisam de mim. Mas quando a luz atinge os céus, não é apenas um chamado, é um aviso. Para eles. O medo é uma ferramenta." A gente vai parar por aqui. A ideia é simples. Batman nos diz que apenas a existência dele já é suficiente para amedrontar os bandidos da cidade. Um aviso para eles. E tal conceito é interessante, porque a figura dele depende dessa percepção de que o Batman é maior do que realmente é. O medo aqui, portanto, tem um papel fundamental na capacidade de transformar Bruce Wayne, um órfão milionário, em um símbolo, o Batman. Sem o medo, essa transformação não seria possível, ou pelo menos não teria a mesma proporção. Ideia que se assemelha de algum jeito a essa daqui, veja só. Abre aspas. Um homem artificial, ainda que de maior força e estatura do que o homem natural, concebido para a proteção e defesa deste. Fecha aspas. Embora possamos pensar nesse homem artificial como Batman, aquele que ganha maior força e maior estatura quando trajado com capa e máscara, tal trecho é na verdade a definição do Leviatã, presente no famoso livro de Thomas Hobbes de 1651. No livro, o Leviatã representa o Estado, e sua criação se deve à ideia de que é preciso proteger os homens de seu estado permanente de guerra, de conflito, o chamado estado de natureza. Assim, pelo medo que os homens têm da violência e da morte, se abdica do poder de ação para que alguém faça justiça em seu nome, nesse caso, o Estado. O medo, segundo o conceito hobbesiano, cumpre papel fundamental não apenas para a construção do poder, como para a sua manutenção. Sem o medo, o Estado não seria necessário e o monopólio da justiça e da força não existiria. Mas e se a justiça não é mais capaz de realizar o seu objetivo, perdendo sua capacidade de punir os criminosos, sua capacidade de agir? E se o Estado perde sua legitimidade? No mundo real, teríamos espaço para a impunidade, em última análise para o caos social. Na Gotham de Batman, uma cidade entregue à corrupção, à violência, à máfia, a saída está nas mãos de um vigilante mascarado que é exemplo do Estado
vale-se do temor para impor limites às senhas dos criminosos. E vale notar que Batman também não mata os vilões. Seu objetivo é desmascarar esquemas e tornar possível a prisão de quem atua contra a cidade. Assim, ainda cabe ao Estado, mesmo na ficcional Gotham, o arbítrio sobre quem comete crime. Logo, ele é sobretudo um símbolo do temor, da ameaça, mais do que um símbolo da justiça pura e simplesmente. Além disso, Batman não deseja governar a cidade, apenas protegê-la. Logo, mais do que um governante, Batman se contenta em ser um guardião, um vigilante que sonha em ver a cidade se reerguer, tendo paz e justiça, tornando seu trabalho um dia inútil e desnecessário. O Estado não possui o mesmo empenho. Não há como fugir do Leviatã. Isso porque, sem um poder forte e centralizador, a natureza dos homens afloraria, e ela não é propensa à paz, mas sim regida pelo egoísmo e a autopreservação, diria Hobbes. Em outras palavras, diria que o homem é o lobo do homem, uma citação famosa que vale lembrar. Assim, o medo ou o terror tem valor também para o funcionamento do Estado, servindo muitas vezes ao longo da história para a construção do discurso de muitos líderes, o que inclui o medo do novo, do diferente e do estrangeiro, materializando-se assim de formas variadas. Um dos exemplos mais eloquentes é o macartismo nos Estados Unidos, quando pessoas eram acusadas de compactuar com o regime da União Soviética, o que era grave durante a Guerra Fria. Discurso esse que, embora anacrônico, vez ou outra retorna, a tal ameaça comunista. Mas se não quisermos ir tão longe, podemos pensar no discurso do medo que fez Regina Duarte durante a campanha de 2002, quando disse estar preocupada com a eventual eleição de Lula. Também podemos pensar no discurso do medo que fazia Trump quando atacava os imigrantes. They are being released by the tens of thousands into our communities with no regard for the impact on public safety or resources. Traduzindo, Trump diz, abre aspas, eles estão sendo liberados às dezenas de milhares em nossas comunidades, sem levar em conta o impacto na segurança pública ou recursos. Fecha aspas. A esse discurso a plateia responde pedindo a construção do muro. Tal discurso do medo quase sempre traz consigo as soluções. Para Regina Duarte era a derrota de Lula e a vitória de Serra. Para Trump era o muro que separaria o México dos Estados Unidos. Serra perdeu, Trump não. Para além disso, o discurso do medo é uma ótima ferramenta para gerar salvadores da pátria. Pessoas que são apontadas como as únicas capazes de mudar os destinos de uma nação, de resolver os casos de corrupção, de limpar a sociedade. Aqueles que, por suas habilidades ou qualidades, podem salvar o país das mãos de quem quer fazer o mal. Parece o Batman? Pois é. A questão toda é que o herói mascarado possui qualidades que os humanos reais não possuem. Mesmo que sua origem seja combater o mal, muitas vezes nossos líderes se tornam o mal, deixando para trás qualquer traço do discurso que os elegeu. Mesmo assim, a população muitas vezes se vê atraída por esse canto da sereia, o caminho mais fácil. Mesmo que exemplos históricos nos mostrem que tal ideia é inútil e que, infelizmente, ao contrário de Gotham, um homem sozinho não pode mudar uma cidade, que dirá um país. Mesmo assim, o simbolismo está aí. Opta-se pela lenda, pelo mito, por aquele que está acostumado a usar uma capa preta e se dizia combatente do crime e da corrupção, ou pelo milionário que deixa sua mansão para entrar no jogo que manda na cidade. Mas espera, estamos falando de Gotham ou da eleição do Brasil, hein? Por hoje é tudo. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir e compartilhar o podcast com seus amigos. A Mosca volta na semana que vem.